Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes aí que estão nos acompanhando, né? Agradeço aí a oportunidade da gente colocar alguma coisa aí sobre, né, o nosso trabalho relativo aí aos efeitos desse desastre, né? Sim. E uma coisa, né, Eliseu, eu conversei já com pessoas de todos os segmentos aí, hidrólogos, meteorologistas, geólogos. Semana que vem vou falar com pessoas especialistas também de solo. Tô tentando achar gente no que diz respeito à questão de dragagem. É um assunto que nós teremos que revolver durante muito tempo para entender esse processo. Mas eu queria que tu explicasse aos nossos ouvintes o que é o MAP Biomas. Bom, o MAP Biomas é uma iniciativa de uma rede, né, cooperativa, colaborativa de várias universidades, de ONGs, de empresas de tecnologia que desde 2015 faz o mapeamento das mudanças de uso e cobertura da terra no Brasil, né? Sim. E aí agora, nesse evento, como a gente já tem uma estrutura muito boa montada, né, com muitos cientistas, especialistas que conhecem os biomas dos vários lugares do Brasil, programadores, têm acesso à infraestrutura do Google, né? A gente consegue processar enormes volumes de dados de vários satélites, só com um notebook conectado na internet, porque é tudo feito em nuvem na estrutura da Google. Tinha uma colega nossa, não sei se vocês chegaram a ver a nota técnica aí que a gente elaborou, né, sobre o estado. Então a Eliana, que é a primeira autora, ela já estava fazendo algumas coisas assim meio por iniciativa própria. E aí a coordenação do Mapiomas nos desafiou, assim, olha, a gente tem todo esse pessoal aí, vamos mapear isso aí no Rio Grande do Sul para ajudar aí as autoridades, né, a ter uma noção do tamanho da coisa. E aí em menos de 2 semanas a gente juntou esforços. E na última segunda, então foi dia 3, né, nós liberamos aí essa nota técnica e essa plataforma aí que permite, então, qualquer pessoa consultar e dar uma visão geral, né, das áreas atingidas no estado, a superfície estimada, né. Claro que isso é uma estimativa, né, precisa depois que as verificações sejam feitas em campo, mas foi o primeiro mapa que mostrou, assim, em nível de estado, qual é o tamanho da bronca, né? Interessante, Eliseu. Eu achei muito legal isso, Eliseu. Eu vi uma entrevista tua sobre... Vocês conseguiram agrupar vários pesquisadores. Isso foi uma coisa interessante, que eu acho que precisa isso. Não é uma salinha fechada com 3, 4 pessoas entender, vamos fazer uma barragem aqui, vamos fazer não sei o quê, vamos podar as árvores, vamos arrancar as árvores, não sei o quê. E isso é muito mais, a magnitude, a influência de vocês unidos terão uma capacidade técnica de definir rumos de qualquer governo. Só que agora precisamos que os governos, né, que os governos entendam, enxerguem que a pesquisa é a melhor coisa que está feita, né, Eliseu, e que pode ser aproveitada para frente. Não, a gente tem capacidade técnica no Brasil impressionante, ela é subaproveitada, né, e aí entra de tudo um pouco, assim, né, de questões ideológicas, disputas políticas e tudo mais, né, e isso é um atraso para o país tremendo, porque eu tenho orientados que terminaram o mestrado, doutorado, estão trabalhando na Alemanha, nos Estados Unidos, né, tem uma menina que está na Alemanha trabalhando com essa área de risco, porque ela não conseguiu se colocar aqui, né. Tu vê. Então os governos precisam mesmo investir nessas estruturas e absorver essa capacidade técnica toda que está, eu diria até ociosa em certo ponto. Porque, tipo, especialista hidrologista, nunca ninguém procurou para entrevistar numa rádio. Sinceramente. Não, e eu vou te dizer mais, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um Instituto de Pesquisas Hidráulicas que, assim, ele é a melhor estrutura da América Latina, assim, e ela quase fechou, assim, o seu curso, né? Ela foi muito importante no passado e agora está sendo redescoberto. Semana passada eu falei com colegas seus lá na área de Pelotas, meteorologistas, aí lá pelas tantas eu consegui descobrir que o radar que tem lá não funciona por falta de manutenção, né? Então, tudo isso a gente vai, infelizmente, né? Infelizmente tem que acontecer uma tragédia para que a gente possa revigorar a questão da pesquisa, dos equipamentos, né? Agora está vindo um radar meteorológico, né, anunciado desde setembro, uma radar parece que está chegando, mas não adianta ter o radar se não tem um pesquisador olhando para que tudo aconteça, né, Eliseu?
E assim, eu tenho minhas dúvidas se essa forma, né, tem certas estruturas que elas têm que ser permanentes e elas deveriam ser de Estado, na minha opinião, né? Essa parte de serviço meteorológico, previsão e alerta, elas são órgãos estatais em todos os países decentes do mundo, né? Nos Estados Unidos é uma agência nacional. Independente. Até, independente, não tem, ela tem orçamento próprio, né? É a Administração Atmosférica e Oceânica Nacional, que faz tudo, monitora, alerta e tal, e aí funciona, né? Ela não pode estar ao sabor, né, dos governos que trocam. Exatamente isso. Tu sabe que, trocando um pouquinho o assunto, mas a questão da equipe que cuida das bombas da região metropolitana, né? Quer dizer, há uma intenção de governo fazer alguma coisa, quer dizer, todo um sistema de proteção é fragilizado porque alguém imaginou que aquele negócio poderia ser feito diferente. Então, fragiliza. Eu queria te perguntar o seguinte, aconteceu o problema, Eliseu. O que vai, a partir de agora, Eliseu, tu e os teus colegas pesquisadores, o que a gente vai traçar para o Rio Grande do Sul, especificamente para o Rio Grande do Sul? Tratar margens de rios, desassoreamentos, coberturas de vegetais, definir daqui a pouco as bacias, porque as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, elas são até um pouco definidas, assim, né, repartidas em função do relevo. O que vai ser daqui para frente, Eliseu? O que tu acha que tu e os teus colegas irão propor? E também quero saber de ti também se os governos estão aptos a ouvir vocês. Olha, Fábio, eu acho que assim, a gente tem todas as legislações e estruturas, né? Basta fazer funcionar. A gente tem um código ambiental que, se ele for implementado, de fato, ele resolve grande parte, né, das coisas, vai ter muita restauração necessária, né? A gente tem os comitês de bacias, que em sua grande maioria eles estão sucateados, não tem estrutura, estão desacreditados, com pouca participação, né? Sim. Existe um arcabouço, né? Nós temos toda a Política Nacional de Defesa Civil que orienta, que começa lá em Brasília pelo CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que funcionou em todos esses eventos, mas quando chega no estado e nos municípios não, então falta muita capacitação, né, da gente implementar mesmo. Então existe legislação, existe tudo, a questão é de articular essas coisas e aí as universidades, né, podem ajudar muito nessa, mas às vezes tem uma certa resistência ao papel das universidades, porque elas também apontam problemas, né? A gente vai lá e olha a questão científica, técnica, e nem sempre a resposta é agradável, né? Ela vai dizer que tem que mudar certas coisas e tal. E tu acredita que há, por força de... Porque vocês, quando... Eu estava agora falando com o presidente da OAB. Uhum. Quando uma entidade, ela se manifesta, ela formaliza o problema, expõe o problema ao público, o governante tem um problema de... Daqui a pouco, parei um pouquinho, os caras estão me alertando, né, Eliseu? Mas isso já existe, esses alertas existem há muito tempo, né? Eu vou te dar um exemplo. Agora esse evento, ele foi de uma magnitude tal, né? Que ele já está previsto, né? Ele está sendo alertado, os modelos, né, do IPCC já prevêem. Nós estamos vivendo agora mais ou menos o que estava projetado para 2040, então a situação é muito grave, né? 2040 é para daqui 16 anos. Antecipou. Boa parte disso que está acontecendo é a projeção que seria lá para 2040 nos painéis lá do IPCC. Isso não é projeção, assim, tipo previsão da Moediná, sabe? É com base em modelo físico, matemática, com o que se conhece do funcionamento da atmosfera, da circulação, e tudo que foi previsto está acontecendo, só que mais cedo, né? Então, é muito sério mesmo. E isso tem origem, né, na questão ambiental, tanto nas emissões quanto nas grandes mudanças de uso da terra que a gente passa, porque quando a gente troca a vegetação natural, muda toda a relação com a água e a radiação solar, né? Sim, eu queria te perguntar o seguinte, e aí é um papel sensível, porque tu sabe que nós estamos aqui na região da Costa Doce, nós somos uma região altamente produtora de arroz, de soja, de tabaco, nós usamos muito solo aqui na nossa região, muito solo. E aí eu queria te trazer uma pergunta, obviamente,
como é que é essa relação que está havendo, por exemplo, houve uma legislação onde determina a preservação de áreas ambientais, reservas, PPAs, existe isso em um conceito. E eu vejo alguns amigos produtores aqui que tem isso bem claro na sua mente, e que aquilo ali não se mexe, aquele canto, aquela região, beira do arroio, não se mexe. Está muito claro. Eu acho que isso foi uma vitória que melhorou bastante isto. Assim, acredito. Mas acontece agora que nós estamos vivendo numa questão, há 2 anos atrás, o ano passado, que falamos de seca. E houve uma alteração na lei ambiental que trata sobre o reservamento de água para irrigação. Como é que isso funciona na cabeça do pesquisador, Eliseu? Sobre entender isso, sobre, às vezes, não ser tão rígido num jeito para poder atender uma outra coisa, uma outra necessidade. Não, eu acho que não é uma questão de rigidez, assim, as soluções precisam ser construídas, mas elas estão sendo construídas sempre sob um certo ponto de vista, né? Sim. Sem levar em conta o outro. Deixa eu só fazer uma parte aí, né? Claro. Eu conheço bem a produção arrozeira. Minha entrada nessa área de sensoriamento remoto foi lá nos fins dos anos 80, num projeto da FAO para mapeamento de arroz no Rio Grande do Sul. Então, que show, hein? Sou muito chegado a essa área do arroz, né? Trabalhei vários anos em projetos da Conab aí com monitoramento do arroz, né? E acho que ele é uma cultura que pode contribuir bastante nessa área, inclusive do carbono e tal, né? Especialmente, é o sistema mais antigo que a gente tem de integração lavoura-pecuária. Sim. Né? Tem mais de um século em alguns lugares aqui, e é sustentável, né? Sim. Então tem muitas coisas aí que a gente pode fazer nessa área. E um dos primeiros trabalhos técnicos que eu fiz foi aí, na Associação dos Usuários da Barragem do Arroio Duro. Da nossa UD. O perímetro aí da UD, né, o canal, conheço bem aí a região. Que legal. Muitos colegas aí, mas eu acho que assim, a gente já tem vários estudos, se tu olhar a nota técnica, não sei se chegou a ver o PDF da nota técnica, não por acaso a gente botou na capa uma foto que é emblemática. Se tu olhar o fundo, tá? Ela é uma tristeza, assim, é o retrato do problema que a gente está tendo com a questão da água, né? A questão da água tem que começar a ser tratado lá na lavoura. Tá? É de grande importância a participação do produtor, e isso envolve uma grande melhoria nas práticas de manejo, nas condições de conservação do solo e da água. Sim. É a partir de lá que ela começa a escoar, né? O melhor lugar para armazenar água, não na questão da lavoura de arroz, porque arroz é uma lavoura inundada, né? Ela já está em áreas baixas, mas as culturas de sequeiro, como soja, milho, trigo, todas as outras, né? Sim. O melhor lugar para se reservar água é no solo. Então a gente tem que garantir que a estrutura esteja da melhor possível, né? Para permitir a infiltração. Isso vai evitar o escoamento, vai evitar boa parte dessas enxurradas que a gente viu, né? Toda essa lama que as pessoas estão tirando das casas aqui, e que foi até o oceano, isso é a parte mais rica do solo aí que foi embora. Eu vi umas imagens que... Isso é um impacto que ninguém tem noção, entendeu? Eu quando ando aí para o Planalto, eu vejo situações que a gente via na década de 70. Né? Depois teve um grande trabalho de conservação do solo, com intensa participação das universidades, né? Isso. Em que, assim, o plantio direto, o uso de terraço, rotação de culturas, isso meio que foi abandonado. Foi abandonado mesmo, por causa do maquinário moderno. Sim. Muitos terraços foram desfeitos, né? O plantio direto hoje, boa parte dele, assim, é muito simplório, né? Se você olhar, a pessoa planta soja todos os anos no mesmo lugar, e no plantio direto deveria ter rotação, né? Nós agora aqui nessa região está rodando soja e arroz aí, e está sendo bacana porque está economizando, está diminuindo o material. Inclusive no tabaco, Weber, aqui, no tabaco também está surgindo o tabaco do plantio do cedo, que é início do ano, para plantar o milho na sequência, quer dizer, manter sempre a área coberta, né? Então, E o milho é uma cultura de extrema importância na conservação, pela palha que ele proporciona, né? Então ele pode não dar lucro, mas ele acrescenta material ali para proteção do solo, né? Pois é, e isso tudo que eu acho assim que daqui para frente todos os interessados, todos os envolvidos têm que sentar e
e trazer a pesquisa, trazer esse impacto que deu e fazer as pessoas se tirarem um pouco as amarras. Eu acho, assim, a palavra certa, acho que, né, eu sou ambientalista, me perdoa a singeleza, eu sou ambientalista, mas, pô, não dragar determinados rios e arroios é tu tirar o rio e o arroio do leito facilmente. Com qualquer precipitação, tu joga ele para cima da terra. Entende? São coisas que, às vezes, mas não pode dragar por causa não sei do quê. Bom, mas não draga 100 milímetros de chuva, o troço sai da caixa. Aí entra uma discussão assim, eu não sou ambientalista, eu sou cientista, né? Eu preciso dos dados, eu preciso das evidências e do conhecimento técnico para avaliar se uma certa coisa é viável ou não é viável, né? Sim. Então, de novo, se a gente precisar dragar, é porque teve muito sedimento que desceu das áreas mais altas, né? Isso, de novo, vem lá da conservação do solo, né? Sim. E a outra coisa, tem que avaliar cada situação, porque a dragagem ela é viável em algumas situações, em outras não, né? Então, primeiro, boa parte dos nossos problemas de escoamento que tem aí na planície costeira não é por estar dragado ou não estar dragado, é porque não tem desnível, né? É física. Na serra escoa levando tudo, né? Na planície não tem desnível, então vai aumentar o volume aí do canal em alguns lugares, mas não vai ter velocidade de escoamento. Né? Entendi. Em alguns lugares com leito arenoso, e aí eu falo, aí precisa ter os especialistas, geólogos e tal, avaliando, quando tu afunda o meio do canal, como ele é de areia, né? Ele começa a desmoronar para dentro e vai piorando, porque aí a margem começa a cair para dentro e aumenta. Olha aqui, um ouvinte nosso aqui, o José Luiz, dizendo o seguinte: as questões sobre terraços e curvas de nível, o grande problema, diz ele, tá? É o produtor aceitar implementar na sua propriedade as orientações técnicas dos técnicos de campo. Exatamente. É uma coisa que eu não detenho conhecimento, só estou lendo aqui o que ele está trazendo, mas eu vou dizer assim, como vai ser importante, Eliseu, as pessoas todos envolverem-se e tentar entender como cada um pode ajudar num processo, porque o que aconteceu lá no Vale do Taquari, não é só no Vale do Taquari, vai ter que buscar lá em Santa Maria, ou não sei aonde, as coisas que aconteceram lá em Lajeado. Todo gaúcho de bom coração entender isso, né? O clima une todos nós, né? Pro bem e pro mal. Os eventos dramáticos, eles vão nos afetar de uma forma ou outra, né? E a gente viu aí, né, nesse período de El Niño, foram 4 eventos sucessivos, né, crescendo de magnitude. A gente teve um em junho do ano passado. Isso é parte da nossa situação no cenário de mudanças. O Rio Grande do Sul está numa situação bastante frágil, numa região de encontro de massas de ar, né? Sim. E aí essas mudanças são rápidas e às vezes bem abruptas e severas, assim, né? Então nós tivemos em junho do ano passado um ciclone extratropical que acabou com o município de Caraá, no litoral norte, né? Teve algumas mortes lá. Depois teve em setembro que pegou o Taquari-Antas, e lá já teve enxurrada com mortes, né? Derrubou pontes lá nas cabeceiras, lá em cima no alto, nos municípios altos, já em setembro do ano passado, pegou um pouco da região metropolitana. Em novembro, né, teve um mais amplo, né, que pegou já uma proporção maior, e agora esse de abril e maio pegou o estado inteiro. Né? O Eliseu, quando tu trabalhou isso aqui, vieram aqui, tu tem um apelido, por acaso? Não que eu saiba, é bem possível. Não, tem alguém, saudade do gringo, alguém botou aqui, não sei se chamar de... É porque eu sou natural de Caxias, então deve ser alguém que me conhece. Então, o Loreno Brinker aqui, tá mandando um abraço aqui, dizendo saudade do gringo. Mas eu fico feliz com essa tua participação e torço, vou dizer para ti francamente, eu torço para que o Rio Grande do Sul sente na mesa e discuta com pessoas que podem orientar, produtores, governadores, prefeitos, secretários de meio ambiente, vereadores, que muitas vezes têm a voz na tribuna e muitas vezes dizem certo, mas às vezes dizem bobagem sobre algumas coisas, das pessoas entenderem essas coisas, porque, olha, se nós não mexer, meu amigo, daqui a pouquinho, 2040 já deu 2024, né? Não, já foi. 16 anos é um UPA, como diz o gaúcho, né? Assim, só para deixar talvez um recado,
o agronegócio tem um papel muito importante nisso pelo tamanho da superfície que ele ocupa, né? E isso que o ouvinte mencionou aí, existe uma dificuldade, sim, do produtor se engajar, porque ele não quer perder, às vezes, alguns metros quadrados, uma porção lá da produção, mas ele vai perder pela produtividade que vai ser, né, por esses eventos extremos. Então, vai ter que ser achado um equilíbrio na propriedade, de às vezes sacrificar um pouquinho da área para garantir a produção mais regular, né? E o outro assunto... Aí eu só queria complementar, sim, assim, né? Sim. Nós tivemos nos últimos anos, né, o agronegócio botando o negócio antes do agro. O agro tem que vir primeiro, o conhecimento técnico, né, da agronomia, da zootecnia, da conservação do solo, do manejo, para depois virar negócio. Se não for assim, esse negócio vai quebrar. E um assunto que nós falamos até o final do ano passado foi a questão da seca. Agora nós estamos 6 meses sem falar em seca, né? Uhum. Que é outro assunto que o agronegócio terá que se debruçar sobre isso, reservamento de água, irrigação com menos água, sistemas de irrigação mais em conta e assim por diante, né, Eliseu? Mas a irrigação ela deve vir como complemento, né? Antes de tudo a gente tem que recuperar o solo e outras coisas, né? A gente tem que... Eu não vi ninguém falando, já tem previsão do laninha e da estiagem, mas eu não vi ninguém falando de recomendações técnicas. Então, se a gente tem um solo bem estruturado e sabe que vai ter estiagem, a gente pode jogar com as cultivares e as épocas de plantio e plantar mais cedo, de modo a fugir do pior da estiagem lá na frente, entendeu? Sim. Isso tem como manejar. Vários países fazem isso. Aí tu adapta, mas eu vou produzir um pouco menos por hectare. Ok, mas eu vou produzir. Não vou ter perda, não vou ter que acionar seguro e tal. Porque em algum momento o seguro também vai começar a ficar complicado, sabe? O sistema financeiro não vai bancar isso para sempre, né? Exatamente. Bom, meu amigo, muito obrigado, prazer. Não sabia mesmo do teu trabalho, do teu envolvimento com a nossa saúde aqui, viu? Que para nós aqui é um orgulho, um sistema que funciona super bem, viu, Eliseu? Olha, assim, a gente tem orgulho de ter e olha, muita gente do mundo inteiro vem conhecer o sistema de irrigação que a UD consegue proporcionar aqui, viu? Eu lembro disso, foi em 94. Foi um primeiro trabalho, assim, eu estava no mestrado ainda, né, e aí o pessoal nos chamou lá para ver a parte de mapeamento para cobrança da água aí da barragem, né. E quando tu puderes, volta aqui, vai ser um prazer em recebê-lo.